Mas não se espanta quando o seu colega Haddad pagou o Google em anúncios para poder falar que ele era o melhor prefeito de São Paulo. O senhor não se indignou quando, por exemplo, o Lula pagou o Google para poder dizer que ele era... Informação que não corresponde à verdade. Essa presidente em nenhum momento escolheu temas que possam ou não ser ditos. Eu entendi mal, entendi. Essa presidente apenas disse que não, Vossa Excelência, como autoridade, não poderia ofender o deputado Eduardo e fazer indagações ofensivas. Foi apenas isso. Entendi que a senhora não queria introduzir esses temas fora do debate. Aqui não existe assunto proibido, né? Mas o que existe é, às vezes, uma conduta inadequada que cabe a mim corrigir. Então, agora a réplica do deputado Nicolas. Obrigado, presidente, por desmentir. Senhor ministro, que missão eles deram para o senhor? De ser o combatedor de fake news logo nesse governo, né? Haja trabalho. Começando pelo seu chefe. Ele disse recentemente, né, esse disseminador de fake news, que 700 milhões de brasileiros morreram por Covid no Brasil. Inclusive é o mesmo, né, que há anos anteriores disse que inventava números lá fora para poder convencer ali a plateia. Ele também disse na sua posse, né, que ele recebeu um país destruído do seu antecessor. Coisa que é desmentida brevemente numa análise dos dados, né? Quando você vê a queda do desemprego, ao recorde de produção do agronegócio e o aumento das importações, que inclusive é herança deixada pelo governo anterior. A minha próxima pergunta, eu gostaria de saber se existe algum mecanismo de responsabilização para casos de autoridades do governo que se envolvem na disseminação de informações falsas. Eu digo isso, que eu não sei se o senhor conhece, mas um ministro chamado Paulo Pimenta postou 12 de setembro de 2021, teorias conspiratórias com relação à facada. E o senhor teve a pachorra de falar com o deputado Kim e também Gustavo Gaia, que o senhor de forma alguma disse que estava colocando em xeque a facada, mas sim a narrativa em volta. Mas nós temos aí a internet e brevemente você coloca facada no seu Twitter, ministro. Você tem aqui alguns tweets seus do dia 17/9 de 2021 que diz o seguinte: juiz explica por que desconfia da facada de Juiz de Fora. É um forte indício da farsa. E com um outro tweet diz o seguinte: coincidência ou não, o mesmo médico dá facada, entre aspas. Um outro tweet seu diz que Carlos Bolsonaro apela e posta imagem de Jair numa cena que coloca em xeque a facada, em aspas. Nem o Bolsonaro acreditava que ganharia a eleição. Aquela facada foi muito estranha. Outro do tweet do senhor: novo documentário sobre facada, também aspas, o senhor postou, reforça suspeitas e necessidade de apuração. Então o senhor simplesmente mentiu. O combatedor de fake news está cometendo mentira aqui. O senhor não tem vergonha, não? Inclusive, recentemente, o senhor postou o seguinte: como será que os Estados Unidos vão receber a notícia de que o ex-presidente da República fraudou documentos para desrespeitar as leis americanas? Só que, ministro, horas depois, o senhor foi desmentido, inclusive por fontes do governo americano, que disse que Bolsonaro entrou legalmente nos Estados Unidos. Próxima pergunta: a SECOM, por meio das secretarias, já apurou, tomou alguma medida em relação às postagens mentirosas do André Janones, com a alegação de que o Bolsonaro era pedófilo, que o ex-presidente era agressor de mulher, que havia declarado guerra com enfermagem, de que ele iria acabar com o 13º e férias, inclusive o salário mínimo, e inclusive o próprio deputado que defendeu abertamente a mentira como um instrumento de debates, né? Um instrumento de força política. A minha próxima pergunta diz respeito a quem serão os responsáveis por verificar as informações no âmbito da campanha Brasil contra Fake. Vão ser pessoas como o senhor, que diz que para poder provar que o PL da censura não é censura, quer censurar as plataformas. É o senhor que, por exemplo, seus funcionários da secretaria produzem materiais contra deputados que estão, na verdade, a favor da PL da censura, atrelando a massacre das escolas. Vão ser pessoas como o senhor, que vai ali defender a liberdade midiática, mas desrespeita a jornalista Raquel Landim, e não foi uma mera expressão, não, senhor ministro. Quando você pergunta para ela: você é jornalista? Você está colocando o seguinte: olha, você é capaz, você tem competência para poder me fazer aqui essa pergunta. Você está, obviamente, ofendendo essa jornalista. É você, ministro, que se espanta com o Telegram defender um posicionamento, uma liberdade, né? Que se espanta do Google, por exemplo, defender uma liberdade de ser contrário ao PL da censura, mas não se espanta quando o seu colega Haddad
pagou o Google em anúncios para poder falar que ele era o melhor prefeito de São Paulo. O senhor não se indignou quando, por exemplo, o Lula pagou o Google para poder dizer que ele era inocente? Ou seja, na verdade, não é que vocês são contrários aí à questão. Vocês usam a plataforma da maneira como convém. Então, eu só gostaria realmente de saber se vão ser pessoas da sua incompetência, né, que irão estar à frente. Eu imagino que sim. Mas eu preciso mostrar para o Brasil a montanha de mentiras que é o senhor. Obrigado, presidente. Ministro, deputado, 4 minutos para a resposta. Deputado Nicolau, eu quero dizer a Vossa Excelência que 702.664 mortes por Covid são os dados de ontem. Portanto, não tem como a gente negar que foram mais de 700 mil mortos no nosso país. Em segundo lugar, eu desconheço qualquer informação fidedigna de que esse presidente ou qualquer pessoa poderia ingressar no território americano sem cartão de vacinação ou, o que é pior, usando um cartão de vacina adulterado, falso. Diga-se de passagem que é um documento criminoso, né? E não sei exatamente por que razão Vossa Excelência trouxe essa matéria, até porque a presidenta havia me solicitado que não fizesse referência a essas situações que envolvem crimes cometidos pelo ex-presidente, como o caso das joias, aquela hora que eu falei com o Eduardo Bolsonaro, né? O caso das joias, o caso do cartão adulterado e assim por diante. O combate às fake news por parte do governo, deputado Nicolau, é exclusivamente naquelas questões que dizem respeito a conteúdo das políticas públicas do governo. Decretos, iniciativas, portarias. E normalmente, isso sempre foi assim, deputado, os ministérios, quando encontram uma informação verídica sobre uma ação, eles têm a necessidade de informar de forma adequada à sociedade o que de fato aquele decreto, aquela ação propõe ou apresenta. E se Vossa Excelência tiver o cuidado de visitar o site do Brasil Contra o Fake, vai encontrar única e exclusivamente respostas a questões que envolvem desinformação sobre políticas públicas do governo, sobre ações do governo, sobre decretos do governo, sobre programas do governo. Não cabe a nós, enquanto SECOM, discutir questões de campanha eleitoral, se o fulano, uma vez na vida, quando era prefeito. Isso não faz parte, deputado, das atribuições da SECOM. Isso são questões que dizem respeito à luta política, inclusive do parlamento. A nossa tarefa, deputado, é comunicação institucional, é prestação de serviços, é posicionamento, é ação governamental para que o povo tome conhecimento, especialmente dos programas e das ações do governo. O Bolsa Família, o Mais Médicos, o Brasil Sorridente, o Minha Casa Minha Vida. Programas que em pouco tempo têm devolvido ao povo a esperança e a certeza de que nós estamos no caminho certo. Portanto, essa ferramenta é uma ferramenta importante para a democracia, para a afirmação da democracia e de tudo aquilo que ela representa para todos nós. Com relação ao episódio da faqueada, eu já respondi aqui inúmeras vezes e acho que já está suficientemente esclarecida a minha opinião e a forma que eu me refiro a esse episódio. Quero dizer às senhoras e aos senhores que eu estou à disposição para vir a essa casa sempre que vocês quiserem. Nós vamos trabalhar com transparência, com critérios técnicos. As informações sempre estarão disponíveis diretamente aos parlamentares ou nos perfis de transparência, porque essa é a forma que nós queremos nos relacionar com a sociedade e de forma respeitosa e transparente também com os senhores parlamentares que fazem parte dessa casa, independente do partido, independente da ideologia, todos serão respeitados como parlamentares. É essa forma que nós vamos proceder. Pois não, antes de passar
De novo, eu quero só fazer ministro, registrar aqui que Vossa Excelência fez uma afirmação que não corresponde à verdade. Essa presidente em nenhum momento escolheu temas que possam não ser Eu ditos. entendi mal, então. Essa presidente apenas disse que não, Vossa Excelência, como autoridade, não poderia ofender o deputado Eduardo e fazer indagações ofensivas. Foi apenas mal, então, isso. deputado. Entendi que a senhora não queria Pois que eu não. trouxesse Não, aqui- temas fora do Ministro, debate. aqui não existe assunto proibido. Perfeito. Né? Mas o que existe é, às vezes, uma conduta inadequada que cabe a mim corrigir. Então, agora, réplica, o deputado Nicolas Ferreira. Obrigado, presidente, por desmentir essa fake news. Inclusive, ministro, assim, o senhor não respondeu absolutamente quase nada, mas eu posso rever de novo, talvez eu não esteja entendendo muito bem, mas o senhor não disse a respeito, por exemplo, se vai ter alguma medida com relação ao seu chefe que mentiu, e eu sei que são 700 mil mortes, é o seu chefe que não sabe, porque ele falou 700 milhões, é ele exatamente que tem que ir atrás disso. Com relação a algo anterior que o senhor disse, que não houve a reunião com a SECOM, o Thiago dos Reis, inclusive é um youtuber de esquerda, etc., ele afirmou que teve. Então a gente vai ter que entrar na justiça, porque ou o Thiago está espalhando fake news e deve ser investigado, ou, na verdade, é fake news contra o governo, é ataque à democracia. Então, realmente, peço que o senhor investigue isso de fato, para ver quem aí quem está mentindo nessa história. Eu sei que é difícil averiguar esse governo, mas espero que o senhor consiga achar aí quem de fato está mentindo. Gostei do Nicolau. Obrigado, ministro. Muito bem. Olha, gente, imagine se a preocupação nossa no Brasil deveria ser porque alguém, na hora que vai falar 700 mil, fala 700 milhões. Evidentemente, todos nós aqui somos pessoas que cometemos equívocos. Fake news é outra coisa. Fake news é a mentira produzida de forma profissional para ser divulgada de forma industrial. Então, senhoras e senhores, nós não estamos falando aqui de produção de conteúdo criminoso, de difusão de conteúdo antidemocrático. O papel da SECOM é fazer comunicação institucional, respeitar a sociedade brasileira, recuperar o governo como uma fonte confiável. E é isso que nós vamos fazer. Essa é a nossa missão e esse é o trabalho que nós estamos realizando.